Palavra pra cima. Se você pode, feche os teus olhos. Se você não pode, não tem nenhum problema. Abra o seu coração. Vamos orar ao Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, te rendemos graças em nome de Jesus, Pai amado, por esse momento, por esse período da palavra, onde o nosso coração vai ser guiado, onde vamos aprender ainda mais sobre as tuas verdades, Pai amado. Mas não apenas aprender, nós vamos guardar no nosso coração para que durante a nossa jornada de fé aqui na terra, a gente venha estar caminhando com ela. Não só guardada no coração, mas colocando em prática, Pai amado. A tua palavra fala que a boca fala do que está cheio o coração. E que a nossa boca venha evidenciar o teu evangelho, evidenciar o que nós vamos estar colocando agora para dentro, Pai amado. Aprendendo, escutando a sua voz. É o que te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Quase derrubava o microfone agora, mas é normal. É ao vivo é assim mesmo. Se você pode, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo 3. Evangelho segundo João, capítulo 3. Eu vou ler... Deixa eu ver aqui. Eu acho que a partir do 25 a gente já pode ler. A partir do 22, para trazer um contexto maior. Diz o seguinte. O título do texto aqui tem Jesus e João Batista. E aí a gente vai falar sobre algumas pessoas que querem muitas vezes trazer discórdia entre mim e na realidade, entre você e outra pessoa. E aí chegam para dizer, rapaz, ó o que fulano está fazendo. Ó o que ciclano está fazendo. Foi o que aconteceu aqui com João Batista e com Jesus. Você vai entender agora. Eu já ia dizer Jesus capítulo 22, ó. João capítulo 3, verso 22 diz assim, ó. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Jesus ficou ali com os seus discípulos batizando as pessoas. João também estava batizando em Enom, uma outra cidade, perto de Salim, que também é outra cidade, porque ali havia muita água, e as pessoas vinham e eram batizadas. Isto aconteceu antes de João ter sido preso. Alguns dos discípulos, versículo 25, alguns dos discípulos de João tiveram uma discussão com o judeu a respeito das purificações religiosas. E eles foram falar com João e disseram, mestre, aquele que estava com você do outro lado do Rio Jordão, falando de Jesus, olha, aquele rapaz que estava contigo do outro lado do Rio Jordão, do qual você tem testemunhado, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Aí João disse, um homem só pode receber o que Deus lhe dá. Tem algumas versões que diz assim, ó, um homem só pode dar o que recebeu de Deus. Aí 28, vocês próprios me ouviram dizer, eu não sou o Messias, sou somente aquele que Deus mandou para lhe preparar o caminho. 29, a noiva só pertence ao noivo, falando aqui da igreja de Cristo e do próprio Cristo. A noiva só pertence ao noivo. O amigo que ajuda o noivo está esperando por ele. Ele quer ouvir a sua voz e, quando a ouve, se alegra. Essa é a alegria, essa é a alegria que eu agora sinto. Ela deve se tornar cada vez mais importante e eu cada vez menor. É o trecho que em muitas versões vai dizer assim, ó, que ele cresça e que eu diminua. E sobre isso aí vai ter uma série de canções. Mas em resumo, o que é que eu quero trazer aqui? Chegaram para João e disseram, ó João, aquele rapaz que se encontrou com você, que você está dando testemunho aqui, você sempre está falando dele, está batizando, viu? Está batizando lá do outro lado agora, está batizando na outra cidade. São as pessoas que muitas vezes vêm com conversas para mim, para você, para dizer, olha, fulano de tal está fazendo isso, isso e isso. E qual foi a reação de João ali? Olha, eu me alegro. Eu estou alegre porque a gente só pode dar o que recebeu. Sabe, em determinados momentos, alguns discípulos de Jesus chegaram até ele e começaram a falar também. Jesus, tem algumas pessoas ali testemunhando dos milagres, falando do seu evangelho, mas eles não são discípulos da gente não, e a gente quis coibir eles. E aí Jesus pega e diz, olha, quem ajunta comigo não espalha. Quem está comigo não vai espalhar.
Em outro trecho do Evangelho do Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele diz, alguns pregam o Evangelho por cobiça, e aí começa a trazer uma série de variações. Mas ele diz, o importante é que o Evangelho está sendo pregado. Ei, no nosso meio não pode haver discussões e intrigas por coisas banais e por coisas bestas. A posição de João aqui, em especial como líder, nos traz o exemplo que muitas vezes a gente não vê. É uma obra crescendo aqui, e aí outro pastor olha e diz, meu Deus, aquele pastor, meu Deus, aquela igreja crescendo, mas aquela igreja ali também só pode crescer porque também tem a ajuda daquele pessoal. Ei, que aquela obra cresça e que frutifique. Sabe, só quem batizava era João naquele momento. João era o tampa de cruz, como diz o ditado popular. Ele era o que batizava, era a voz que clamava no deserto, é a voz que clama no deserto, como diz a profecia. Ele era quem falava do evangelho, na realidade, da perspectiva de Jesus, o Messias que viria, não sei o quê. Era João Batista, cheio de discípulos. E aí, do nada, aparece um concorrente, que na realidade não tinha nada de concorrente. Era o próprio Messias, do qual ele mesmo testemunhava. Alguns dos discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu a respeito das purificações religiosas. E eles foram falar com João e disseram, mestre, aquele que estava com você, para fazer aquela fofoquinha, mestre, aquele que estava com você do outro lado do Rio Jordão, no qual você tem falado dele aí, tem testemunhado, está batizando. E todos estão indo lá para o encontro dele. O que foi que João fez? Ficou triste. Ficou, meu Deus, estou perdendo as minhas ovelhinhas. Meu pai. Não, nada disso. Pelo contrário, se alegrou com a pregação do evangelho. Sabe, muitas vezes a gente vê líderes brigando por besteira. Eu, por estar agora mais em conexão com alguns pastores, às vezes a gente vê atitudes de pastor, de líder religioso tão pequena, tão baixa. E toda vez que eu vejo isso, a minha pergunta é, meu Deus, como é que anda as ovelhas desse camarada? Será que estão sendo nutridas de fato com o evangelho? Não, Pablo, mas é porque aquela igreja, de fato, ela tem uma vertente que eu não acredito. O evangelho de Cristo está sendo pregado. Que Papai do céu abençoe. Que Papai do céu ilumine. Desça com graça, com sabedoria. Não, mas ali é uma seita. Para mim é uma seita. Que Papai do céu abençoe. Desça com graça e sabedoria e libertação. Libertando as mentes daquele local. Ei, eu e você, a gente não pode estar cativo muitas vezes a uma soberba ou a um ego de ver outras pessoas crescendo e por não concordarmos com tudo que ela faz ou com tudo que ele faz, nos colocar como julgadores daquilo ali. Não, aquilo ali só cresceu porque isso, por conta daquilo. Não, a gente não pode ir para isso não. Em outra versão, cadê aqui? Foram com João e disseram, mestre, aquele que estava contigo, respondeu João, um homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Em outra versão, quando foram falar com João, né? Mestre, então o Messias que você estava falando tanto dele, agora roubou seu lugar, viu? Tá lá do outro lado, tá batizando, e o pessoal tá tudo indo para lá. João ficou triste? Tô alegre. Glória a Deus, o evangelho está sendo espalhado. O evangelho de Cristo está sendo pregado. Eu estou lendo em outra versão, né? A resposta de João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. É momento da gente reconhecer muitas vezes o que o Papai do Céu tem feito no nosso meio. Reconhecer de todo coração. Nós colocamos nessa posição agora, Espírito Santo de Deus. Te pedindo perdão pelas vezes por muitas vezes que olhamos para a tua obra, olhamos para outras esferas de atuação, Pai amado, do teu evangelho crescendo e a gente olhou com um olhar de julgamento, não tendo essa empatia que João teve, de dizer, eu me alegro com o evangelho sendo pregado. Nós pedimos perdão nessa manhã, Espírito Santo de Deus,
por muitas vezes que olhamos a obra do Senhor sendo feita com mais brilhantismo do que a nossa forma de fazer, com mais excelência que a nossa forma, e nós ficamos com o coração cheio de inveja, cheio de amargura, porque estamos vendo pessoas se destacarem e a gente não. Nós pedimos perdão em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti, Espírito Santo de Deus, o Teu Evangelho que está sendo pregado pelas nações e pelo mundo afora, mas também está sendo pregado ao nosso vizinho. Nós não queremos ser pedra de tropeço para ninguém. Nós queremos ser degraus onde as pessoas se apoiem na gente para chegar ainda mais perto do Senhor. E para que isso aconteça de fato e de verdade, a gente não pode estar com o nosso coração rancoroso, com inveja, com soberba. Nos ajuda, Pai amado, a ter uma vida dedicada ao Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a olhar para o avanço da Tua obra, muitas vezes em igrejas que a gente não tem tanta afinidade, mas que pregam realmente o Teu Evangelho. E nós queremos olhar para essas obras, Pai amado, com um olhar de misericórdia, com um olhar de alegria por ver o Teu Evangelho crescendo. Nos guia, Espírito Santo de Deus. É o que te pedimos e já te agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus. Você crê nisso que foi orado nessa manhã? Eu creio nisso. Aleluia, que momento poderoso. Vamos embora. Esse é um pouquinho do nosso programa para cima, não é verdade?